Guten Abend para quem está na Alemanha, boa tarde para quem está no Brasil. A quem nos assiste em outra parte do mundo, receba igualmente nossas boas-vindas. Eu vou compartilhar minha tela para poder fazer a abertura, então preciso só de um segundo, tá? Ok, minha tela já estava ali, agora ela sumiu. Voltou. Ok. Mas o meu computador resolveu fazer alguma coisa agora. Que eu não sei o que é e não sei fechar. Ok, vamos tentar. Eu vou compartilhar a tela, então. Espero que vocês consigam ver exatamente a tela que eu quero que vocês vejam. Sim, parece que vai dar certo. A tela apareceu? Sim. Ok. Então, neste quinto evento da série Encontros com Lobato, que faz parte das Jornadas Monteiro Lobato, promovidas pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Transatlânticos da Faculdade de Tradução, Língua e Cultura da Universidade de Mainz Johannes Gutenberg e pelo Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, recebemos o cientista social José Wellington de Souza para falar sobre raça e eugenia na obra de Monteiro Lobato. O José Wellington é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 2006, mestre em Ciência da Religião pelo PPCIR da mesma instituição, 2010, com desenvolvimento de trabalho etnográfico sobre catolicismo rural e desagregação social, e doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, também da mesma instituição, trabalhando com Sociologia da Cultura, Pensamento Social Brasileiro e Sociologia dos Intelectuais, com tese sobre raça e eugenia na obra de Monteiro Lobato, defendida em 2017. Atualmente, o José Wellington é professor colaborador no programa de pós da Universidade de Taubaté, Unital. Participam da nossa bancada hoje o John Milton, que vai chegar daqui a pouquinho, e o Silvio Tomaso, Donofrio, que também vai chegar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou apresentar aqui o John, para quem não conhece, né? Quase todos conhecem o John. O John Milton é livre docente pela Universidade de São Paulo e professor titular de estudos de tradução na mesma instituição. Suas pesquisas se concentram na área de tradução literária, sociologia e história da tradução no Brasil, bem como tradução e adaptação. Ele é autor e tradutor de vários títulos, dentre os quais Um País se faz com tradutores e traduções, a importância da tradução e da adaptação na obra de Monteiro Lobato, publicado em 2019 pela editora Martins Fontes. O John mantém um grupo informativo sobre tudo o que acontece na área de tradução e interpretação, o Tradinfo. Se você quiser fazer parte, basta enviar uma mensagem para o e-mail jmilton60@yahoo.com. O John também é, juntamente comigo, presidente das Jornadas Monteiro Lobato. O Silvio Tomaso Donofrio é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Suas pesquisas se concentram nas áreas de História Intelectual e da Cultura, Epistalografia e Arquivos e Humanidades Digitais. Ele é integrante do Núcleo de Estudos de Epistemologia Brasileira da Universidade de São Paulo, líder do Grupo de Pesquisa Regional Estudos Multidisciplinares e responsável pela implementação do acervo Edgar Cavalheiro no Centro de Documentação Alexandre Eulálio,
do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, a Universidade de Campinas. Eu sou a Vanete Santana Detzmann, eu era a Vanete Dutra Santana, né? Depois eu passei a ser a Vanete Santana Detzmann, professora de tradução do Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Tradução, Língua e Cultura da Universidade de Mainz e Johannes Gutenberg. Minhas pesquisas se concentram na área de tradução, literatura e formação de identidade nacional. Dentre minhas publicações, destaco o livro Rai Brasil, a construção de uma nação, que traz a parte da minha pesquisa de doutorado relativa a Lobato. Antes de passar a palavra para o José, eu gostaria de agradecer à equipe técnica do LAPEL, da FEFELESH, que nos apoia com a transmissão, e a vocês que nos assistem agora. Só para lembrar, nós não fornecemos certificado de participação das lives mensais, apenas das Jornadas Monteiro Lobato, tá bom? Aquelas que ocorrem em dezembro. Então, agora eu passo a palavra para o José Wellington. Seja bem-vindo, José. É com você. Obrigado, Vanete. Obrigado a todos os envolvidos, né, na produção dessas palestras. Obrigado pelo convite e muito obrigado também a todos os interessados e que estão participando, né, e gastando aí um tempinho para ouvir a gente. Bom, eu vou dar uma pequena pincelada em alguns aspectos do que foi minha tese, Raça e Eugenia na Obra Geral do Monteiro Lobato, que está disponível no repositório da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu vou tentar focar mais na questão da raça e eugenia, que eu acho que é uma questão que está mais em foco e que acaba sendo mais interessante de discutir, né? Então, a grande questão que apareceu das discussões a respeito de Monteiro Lobato, a partir de 2010, era saber se Monteiro Lobato era realmente racista e eugenista, e quais os elementos racistas e eugenistas, porventura, haveriam de existir na obra dele, né? Teve aquela coisa, acho que a maioria das pessoas tem conhecimento, né? Aquela discussão em torno do Caçador de Pedrinho, se era racista, se não era, e aí surgiu um grande debate em torno disso, apareceram cartas e muitos artigos de jornais, e logo isso migrou para as ciências sociais, né? Isso para as ciências humanas como um todo, né? E começou a se discutir se Monteiro Lobato era ou não racista. Eu acabei tendo que lidar com essa questão, né, de raça e eugenia na obra do Monteiro Lobato, um tanto a contragosto, porque a minha ideia inicial era outra, mas de acordo com as coisas que eu ia lendo, que eu ia trabalhando, que eu ia mexendo, eu acabei sendo puxado para essa questão. Primeiramente, dizer que Monteiro Lobato é racista ou não é racista, defender Monteiro Lobato ou julgá-lo, né, como uma espécie de tribunal transhistórico, né, da verdade, não é o objetivo do trabalho, né? Não é o objetivo das coisas que eu faço, porque não é uma coisa sociológica, né? Não é algo que você faz de sociologia. A questão é tentar mostrar Monteiro Lobato nos seus próprios termos e tentar encontrar citações sobre a questão racial e a questão da eugenia, que porventura venham a aparecer na obra dele, e qual o sentido específico dado aqueles termos naquele determinado contexto. Vai além do entender o Monteiro Lobato como homem do seu tempo e passa a margem de tentar fazer um julgamento do personagem.
Mas, primeiro, eu vou falar como que eu cheguei, né, em toda essa questão, né? Em 2010, eu defendi minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação de Ciências da Religião, e eu tratei sobre a religião do caipira, de uma forma mais geral, né? Depois eu lancei como livro, né? Apareceu aí no começo, Camaradas e Santos. E aqui eu discuto a vida do sertanejo, do homem do campo, e as suas perspectivas, percepções da realidade e da noção mágica do mundo como elemento causal. E trabalhando nisso, eu acabei por encontrar a obra do Monteiro Lobato, especialmente a Urupês e Cidades Mortas, e aí eu comecei a ver que havia um aspecto sociológico, um aspecto realista, né, no sentido do realismo moderno, nessas obras, nesses contos, né, porque até aí eu conhecia o Monteiro Lobato, eu acho que como a maioria das pessoas conhece, como Urupês e Velha Praga, né, eu não conhecia a obra de forma mais profunda. E aí, quando eu comecei a ler o livro, né, Urupês, a seleção de contos, e comecei a ler a seleção de contos do Cidades Mortas, eu comecei a ver que ali, de acordo com a categorização do Auerbach, havia um realismo moderno, né? As pessoas tendem a classificar o Monteiro Lobato como pré-modernista, né? Toda aquela coisa, aquela relação ali do problemático que ele teve com os modernistas, né? Ele foi meio que colocado à margem, meio que tipo assim, olha, ele começou a fazer uma coisa que a gente faz agora, né? Mas, na verdade, a coisa do Monteiro Lobato, enquanto literatura, era bem outra, era bem diferente do modernismo, né? Ele tem muito mais a ver com o realismo moderno francês, Balzac, Zola, do que propriamente com aqueles autores modernistas e com os caras que esses modernistas iam, né? Então, desculpa, gente, eu estou com uma alergia respiratória. Então, o que me interessou foi ver ali que o Monteiro Lobato tinha uma descrição sobre o homem do campo que era sociologicamente pertinente, que tinha discussões econômicas, que tinha discussões históricas, que tinha discussões sociológicas e que ia muito além de um arremedo, de uma paródia ou de uma sátira a respeito do homem do campo, né? Como usualmente as pessoas afirmam. E aí eu queria fazer um estudo sobre o realismo no Monteiro Lobato e como ele trabalha o Jeca, né? E, na sua constituição de verdade sociológica. E é interessante, alguns autores, Le Penier, Terry Eagleton até, né? E o Auerbach, eles vão dizer que essa literatura do século XIX e do século XX, elas têm compromissos em representar a verdade. O Balzac se auto-intitulava doutor em ciências sociais. A obra do Balzac não é uma obra para entretenimento, a obra do Flaubert não é uma obra para entretenimento, né? É uma obra para entendimento e discussão da realidade. Então, o Monteiro Lobato estava muito nessa linha. Uma linha que eu aproximava muito do Euclides da Cunha, que é um autor que ele gostava muito e que ele parece até, às vezes, copiar um pouco do estilo, né? Tem uns trechos do Monteiro Lobato que lembram muito, né? E ele escreveu, lembram muito as coisas do Euclides, e ele escreveu para o Rangel, quando estava sendo promotor em Areias, dizendo, nossa, Areias dá um conto
dá um romance a Euclides. Então tem essa questão do Euclides da Cunha muito forte no Monteiro Lobato, e essa questão do realismo moderno. Monteiro Lobato era um grande fã do Machado de Assis também. Então, assim, eu estava atrás dessa literatura e da sua validade sociológica, né? Aqui no meu livro, eu faço uma comparação, aqui no Camaradas e Santos, eu faço uma comparação das descrições de nome de família que o Antônio Cândido faz, Parceiros do Rio Bonito, e a descrição da origem dos nomes de família, não os nomes documentais, mas os nomes de filiação regional, ligados a apelido, lugar de nascença e tal, em um conto presente no Cidades Mortas, que é o Pedro Pichorra, né? Então, a minha ideia inicial era trabalhar essas coisas. O dilema do Caçadas de Pedrinho, ele meio que se colocou no meio. Meio que se colocou no meio, é ótimo, mas assim, ele empacou um pouco esse trabalho e mostrou a urgência de discutir também a questão da raça. Eu trabalhei a questão do Urupês e Cidades Mortas enquanto uma perspectiva realista de interpretação sociológica da realidade. Isso aparece, né, numa parte do trabalho, especialmente a parte que eu trato do Urupês, né, dos contos presentes em Urupês, né, especialmente Mata-Pau, Bucólica e Coxa de Retalhos, né. Porque ali o Monteiro Lobato trabalha uma coisa muito interessante, que é muito perdida de vista, que é uma noção que ele tem, que fazia muito sentido nas ciências daquele tempo, que é a noção de meio ambiente. Como que o meio ambiente entendido não só como questões biológicas ou climáticas, mas como questões sociológicas, econômicas, políticas, de organização familiar e etc. Como que isso tudo determinava o agente ou o indivíduo, né? Como isso influía sobre a vida das pessoas, né? Por isso que esses trabalhos do ápice, né, do realismo moderno francês, né, tem todo aquele cuidado em discutir e se apresentar o que está ao redor das personagens, né, as forças externas que os constituem, etc., né? E o Monteiro Lobato cunhou um termo muito interessante, que é a tapera. Ele começou a usar esse termo para si, para referir a condição dele quando ele volta da faculdade de São Paulo, né, da faculdade de Direito, e vem morar em Taubaté. Ele diz para o Rangel que o terreiro dele limpo e cuidado, né, cultivado. É interessante que a palavra cultura, ela vem da ideia de agricultura, né, de cuidado com as plantas, etc., né, e depois passa a ser o cuidado de si, né, o cuidado da sua educação, do seu corpo e coisas afins, né. Ele usa essa ideia da cultura agrícola, né, como metáfora para o que está acontecendo no espírito dele, assim. Ele fala para o Rangel, o meu terreirinho tão limpo e cultivado, né, com plantas úteis, agora está sendo tomado pela tapera. Ele tá cheio de mato e melão de São Caetano. Eu sou uma tapera, Rangel. Ele fala algo assim, né? Porque ele estava deprimido, sem trabalho e esse tipo de coisa. Ele leva essa ideia da tapera para explicar a decadência do que condicionou depois a se chamar de jeca. O homem caipira, o homem do campo, para o Monteiro Lobato,
não vive as tragédias que o Monteiro Lobato descreve por uma questão racial. Não é por ele ser mestiço, não é por ele ser caboclo, não é por ele ser caipira. Ele vive essa condição porque nele impera a tapera. A tapera nas coisas e a tapera nas almas, ele diz. E essa ideia de tapera, ela aparece ali nos contos mais antigos, que estão nos Cidades Mortas, né, que é o segundo livro, mas que tem os contos mais antigos. E ele fala, quando o café desaparece das Cidades Mortas, né, quando o café desaparece e deixa as Cidades Mortas, deixa atrás de si um rastilho de tapera. Então, a noção de tapera aparece em Monteiro Lobato primeiro, né, na forma literária, estrito senso, como uma forma de descrever as cidades mortas, né? É o progresso nômade que vai embora e deixa atrás de si um rastilho de taperas. E depois ele vai usando essa imagem, né, da tapera, esse complexo sócio-histórico e cultural, para poder explicar ali as tragédias cotidianas das pessoas que vivem naquela área aqui do Vale do Paraíba, né, da fazenda, né, que ele tem ali um trabalho quase que etnográfico, né, entre os seus colonos e tal. E, por exemplo, um conto chamado Matapau, que ele tem uma dupla narrativa sobre a tragédia que acontece em uma determinada família. Primeiro ele conta a perspectiva nativa, por assim dizer, né, das personagens, né? Por que as personagens acham que a desgraça caiu sobre eles? Eles têm noções mágicas, religiosas, etc. Mas o Lobato vai mostrar que o problema é a constituição familiar, pelo tipo de reprodução material da vida que se estabeleceu naquela região depois que a agricultura cafeeira deixou de existir. Então, assim, o personagem tem muitas filhas e ele tem apenas um filho homem. Isso prejudica formas de reprodução da vida, formas de conseguir alianças, as formas de conseguir trabalho, pegar trabalho em roça, essas coisas assim. Então, na ânsia dele superar essa dificuldade através de um monjolo, ele acaba trazendo para si, para sua família, uma desgraça que já estava preanunciada. Tem elementos assim também em Bucólica. Bucólica, que é uma coisa, é um conto também muitíssimo interessante ali, que mostra, inclusive, a relação dos ex-agregados caipiras com os ex-escravos, né? E aí aparece a personagem Anastácia, talvez pela primeira vez, e aparece de uma forma extremamente forte, impressionante, como a personagem mais nobre e possuidora do maior grau de tragicidade em toda a obra do Monteiro Lobato, está na Anastácia, ali do Bucólica. Mas um ponto que chama mais atenção é o Coxa de Retalhos. Eu não vou entregar aqui uma sinopse, né, para não estragar a diversão de quem não leu. Quem já leu sabe o que eu estou falando, mas quando ele trata da tragédia que acontece no sítio dos papagaios, que é relatado no conto da Bucólica, da Coxa de Retalhos, ele faz questão de frisar uma coisa. A família que vai morar nesse sítio, nessa sitioca, do Coxa de Retalho, não é uma família caipira. É uma família da cidade, uma família que veio da cidade, uma família que veio tentar viver no campo. E aí, tentando viver no campo, eles se esbarram em todas as dificuldades de produção da terra, ruim, da coivara,
da falta de mão de obra, da falta de tecnologias, todas essas coisas que eram preocupações, né, do Monteiro Lobato, né? Então, o eu poético vai até a família, vai até a casa, conversa com a família, e depois de um certo tempo ele volta, e quando ele chega, ele vê que a tapera se instaurou. O mato tomou conta, a parede caiu, o telhado cedeu, etc. A tapera estava instaurada. E essa tapera metafórica, ela também estava nas pessoas, porque a vida das pessoas tinha virado de cabeça para baixo. Não porque eram caipira, mas pelas formas de condição de vida, né? Ele fala, é uma família da cidade que até pouco tempo recebia jornal, mas ela foi consumida pela tapera. E daí, tapera nas almas, tapera nas coisas e tapera nas almas, né? Então, esse é o primeiro ponto de discussão do Monteiro Lobato em relação ao homem caipira e a condição do caboclo, né? E aí tem aquele Velha Praga e Urupês, né, que são mais conhecidos, assim, que estão em livros didáticos e etc., que são livros, são textos, né, são ensaios mais ácidos e debochados, que está muito ali no estilo do Monteiro Lobato, né, escrever dessa forma, mas que acabam sendo, muita coisa acaba sendo direcionada à literatura romântica indianista também. E o Monteiro Lobato achava que havia migrado para o caboclo, né? Tá aí o Peri de modos gregos, né? De moral grega e helênica, e entra no seu lugar o caboclo, né? Que é considerado como um grande modelo do homem nacional. E ele diz o seguinte, olha, o grande problema é que esse personagem não corresponde à realidade. O caboclo, ele não é esse super-homem que pega uma onça com um punho e arranca com os braços uma palmeira, né? Ele é um homem doente, entregue ao impaludismo, à malária, muitas vezes alcoólatra, e que tem sérias dificuldades em reproduzir as formas materiais da sua vida. Então, ele fala, a nossa literatura está cheia de gente escrevendo sobre o caboclo, sobre o caipira, mas gente que não entra no mato por medo de pegar carrapatos. E aí ele vai trabalhando depois, né, nos contos, essa questão, toda a problemática do homem do campo, do caipira. Acontece que isso vai de encontro com o que o movimento sanitarista estava vivendo naquela época. Trabalho principalmente do Arthur Neiva e do Belisário Pena envolvia uma descoberta dos sertões, uma descoberta do que acontecia além do litoral, que era um homem totalmente destituído dos meios sanitários, que era um homem doente, infectado, adoentado, sem condições de moradia e etc. Né? Então, assim, o Arthur Neiva e o Belisário Pena surgem com uma discussão, um clamor para o reconhecimento da verdadeira condição do homem do campo. E isso converge com a jornada do Monteiro Lobato. E aí eles acabam se juntando. Então, em 1918, quando Monteiro Lobato acaba de lançar o seu Urupês, né, e quando os seus artigos ali, principalmente o
o Europeus e Velhas Pragas ganham grande destaque, inclusive sendo citados pelo Rui Barbosa e tal, e o Monteiro Lobato já vende a fazenda e vai morar em São Paulo, ele acaba travando contato com esses médicos sanitaristas, como Arthur Neiva, Belisário Pena e especialmente o Renato Kell. Renato Kell era farmacêutico, mas estava totalmente ligado ali no processo de uma propaganda sanitarista. E aí que vem a grande questão para a discussão de raça e eugenia. Porque algumas dessas pessoas com as quais o Monteiro Lobato travou contato faziam parte da sociedade eugenista de São Paulo. E aí eu cheguei a ler em um artigo coisas assim: Monteiro Lobato era definitivamente racista. Prova disso é a sua participação na sociedade eugenista de São Paulo, ao lado de Arthur Neiva, Belisário Pena e Renato Kell. E aí diz assim, que eles pregavam a eugenia, que era ciência e que havia levado mais tarde ao Holocausto promovido pelo regime nazista. Isso é muito repercutido, isso é muito aceito, isso é muito falado, né? Olha, Monteiro Lobato era eugenista, Monteiro Lobato era, portanto, racista, e Monteiro Lobato fazia mesmo parte de um grupo que queria embranquecer o Brasil e coisas assim. Só que, quando você vai ler, por exemplo, O Problema Vital, que é um livro que junta os principais artigos que o Monteiro Lobato escreveu para o Estado de São Paulo, em defesa do movimento sanitarista, que eram higienistas, mas também eram sanitaristas, né? Você percebe que existe uma noção de raça ali que não é a noção de raça que a gente está habituado. A noção de raça que a gente pensa de maneira ordinária é uma noção mendeliana, darwinista de raça, né? E muito distorcida também ali, né? Foi muito distorcida por alguns autores ali do darwinismo social e tal, mas que parte da ideia de que você tem caracteres fixos que são transmitidos hereditariamente e que esses caracteres fixos acabam constituindo uma raça específica, uma raça humana. Aí divide ali em 3, 4 raças humanas e tal, e essas raças, existe uma hierarquia entre essas raças de nível civilizatório, e umas são mais desenvolvidas que as outras, biologicamente mais desenvolvidas com as outras. Isso é passado para os seus descendentes, e essas raças não podem se misturar. Porque se essas raças se misturam, você cria raças degeneradas, sub-raças e etc. Isso existe, e aí tem que ser observado com muito cuidado, no Euclides da Cunha, nos Sertões. Mas não existe no Monteiro Lobato. Monteiro Lobato não tem essa percepção de raça mendeliana, darwinista. E os sanitaristas não têm essa noção de raça mendeliana. A noção de raça que eles têm vem de uma outra escola biológica. Tem uma autora estudiosa da história das ciências, chamada Nancy Stephan,
americana, ela escreveu um livro chamado A Hora da Eugenia no Brasil. Um livro que é muito citado, mas aparentemente é pouco lido. Porque nesse livro, ela traça a condição específica do Brasil em relação ao pensamento racialista, em relação à noção de raça e de hereditariedade. Ela diz assim, olha, tem dois modelos de concepção sobre raça e hereditariedade. Há o que ela chama de modelo nórdico-saxão, que é o darwinista, mendeliano, que é o que todo mundo acaba tendo uma certa noção, né? Tem raça, você faz parte de um grupo distinto por essa raça e você vai transferir esses caracteres para as gerações futuras, e um dos índices é a cor de pele, e aí outros índices são aqueles índices da antropologia física, né? Tamanho de crânio, altura, etc, etc, etc. E essa linha, ela teve muito sucesso nos países nórdicos, teve muito sucesso na Inglaterra, teve muito sucesso nos Estados Unidos. O modelo que se implanta no Brasil em 1917, para se pensar a hereditariedade e, consequentemente, raça, é um modelo que a Nancy Stephenson chama de modelo latino, que é o modelo neo-lamarckiano. O Lamarck, né, acho que é uma coisa que a gente lembra, né, do colégio, né, que dizia que as girafas têm um pescoço comprido porque elas iam tentar comer os brotos das árvores e elas esticavam um pouco o pescoço. E elas adquiriam essa característica e transmitiam para suas descendentes. Então, a girafinha já nascia com o pescoço um pouco mais comprido e ia alongando no processo de esforço físico e transmitia até que as girafas chegaram a ter aquele pescoço enorme, né? Esse processo de transmissão de caracteres adquiridos, né? Contrário à ideia de transmissão de caracteres fixos que está no pensamento darwinista. Com Darwin, o Lamarck cai em desgraça, mas décadas depois, mais no final do século XIX, há uma retomada do pensamento lamarckiano, que é chamado de neo-lamarckiano, e ele é um pouco mais sutil em relação a essa transmissão de caracteres adquiridos. Ela vai dizer assim que algumas características, como saúde, como a disposição, como resistência a doenças, como aclimatação, e aí isso aparece no Franz Boas e no Gilberto Freire, eu tenho um trabalho sobre isso ainda inédito, elas são adquiridas pelo indivíduo e são transmitidas hereditariamente. Então, assim, nessa perspectiva neo-lamarckiana, o indivíduo europeu que vem para os trópicos, ele sofre bastante. O filho dele já nasce mais propício a se adaptar ao clima, as condições de temperatura, pressão, umidade, etc. E o neto mais ainda. Então, é uma ideia de surgimento a ideia é que há uma raça, e essa raça está sempre, que é a raça humana, né, sempre em adaptação a novos meios geográficos, novas condições ambientais. Então, não tem aquela escala racial, não tem a coisa da antropometria, no sentido de dizer que algumas raças são mais evoluídas que a outra, mais civilizadas que a outra. Não tem o problema dessas raças se misturarem, biologicamente falando, né? O problema que existe para os darwinistas não existe para os neo-lamarckianos. E o problema da raça para os neo-lamarckianos é que se você tem uma boa saúde, se você tem uma boa disposição, se você é bem alimentado, você tem uma boa alimentação, uma estatura determinada, uma adaptação ao clima, você
transmite isso para as suas gerações futuras, seus descendentes. Mas se você for doente, mal alimentado, tiver envenenado por substâncias como mercúrio, chumbo, se você for consumido pelo alcoolismo, por exemplo, essa vitalidade menor vai ser transmitida para os seus descendentes. Então, para os sanitaristas, para o Belisário Pena, Arthur Neiva, Renato Kell, né? Renato Kell até o final dos anos 1920, depois ele muda a perspectiva, ele começa a ser mais darwinista, mas nesse primeiro momento, quando o Monteiro Lobato faz parte da Associação de Eugenistas de São Paulo, e quando ele escreve Problema Vital, eles partem de uma perspectiva cuja preocupação não é a mestiçagem. Não se fala de raças no plural, fala de raça no singular, e a raça humana. E a questão envolvida na problemática é que esse homem doente, corroído pela doença, de menor vitalidade, vai transferir essa vitalidade menor para os seus descendentes. Então, o que dá para fazer? Dá para fazer processos de promoção da eugenia. Só que esse processo de promoção da eugenia, levado a cabo por esses médicos sanitaristas, não é assumida na Europa e nos Estados Unidos, né, na parte norte da Europa e nos Estados Unidos. Isso se chama eugenia negativa, né, que envolve castração química, proibição de casamentos, evitar que pessoas consideradas taradas, né, no termo da época, né, cegos, surdos, sifilíticos, epiléticos, tenham filhos e tal, assim como impedir que pessoas de raças distintas se misturem. Essa perspectiva da eugenia negativa, de uma biologia de uma biologia darwinista. Isso não tem nada a ver com a perspectiva assumida pelo Monteiro Lobato. A perspectiva assumida pelo Monteiro Lobato é de que eles chamam de eugenia positiva, que é de melhorar a raça, não as raças, né, que não tem nada a ver com mistura de grupos étnicos distintos, ou proibir, ou castrar pessoas, ou prender pessoas, ou fazer esse tipo de coisa. A ideia é você levar a técnicas sanitárias. Porque se você melhora a condição do homem hoje, com botina, com distanciamento de fossa de 15 metros da casa, com cuidado específico para que não seja infectada por barbeiro, com combate ao alcoolismo, ao fumo, combate à intoxicação por mercúrios ou por outras coisas tóxicas, você vai manter uma vitalidade no indivíduo e essa vitalidade vai ser deixada como herança, independente da constituição étnica, né? E aí tem uma passagem no Problema Vital que é muito significante nesse sentido. O Monteiro Lobato diz o seguinte, ele abre assim, né, o livro, o Jeca não é assim, o Jeca está assim. E por que ele está assim? Porque ele vem de uma geração de pessoas doentes, pessoas de menor força vital, menor vitalidade, né? Não por mestiçagem, mas pela doença, pela leishmaniose,
pela malária, né, pelo alcoolismo, pela subnutrição. É essa perspectiva biológica. E a noção de eugenia, que no fim acaba sendo a noção de melhorar a condição humana, a condição biológica do ser humano, ela perde todo aquele sentido que vulgarmente se dá de inibir misturas entre grupos étnicos, por considerar que essa mistura seria danosa. Ela só se pauta na ideia do melhoramento das condições de higiene. E ele fala, nesse mesmo texto, que está no Problema Vital, que agora me fugiu o nome, ele fala, o problema não é a raça. O problema do Jeca não é a raça. A raça do Jeca é a raça dos bandeirantes, que eram uma peste sobre a terra, assim, temíveis, terríveis, fortes, não sei o quê. O problema é que é essa raça adoentada. E aí nós precisamos curar essa raça. Silvio, você tem os slides? Tem acesso? Que a Vanessa estava mostrando agora há pouco, não? Eu tenho. Eu não posso mostrar qual você quer. Aqueles da fada Ígia, por favor. Tá. Eu vou colocar aqui e você me fala... eu acho que é o 3 e 4. Só um segundinho. Já está vindo. Ops, tem que selecionar só um segundo. Ok. Entrou? Isso. Pode passar, por favor. Ops, está grande demais aqui. É o próximo. É isso aí. Isso? Essa é uma página de um livro escrito pelo Renato Kell, que é um terrível eugenista e tal, ligado ao movimento eugenista de São Paulo e do Rio de Janeiro, tal, de um livro para crianças chamada A Fada Ígia, que é um manual de eugenia. E no que se baseia esse manual de eugenia, né? Essa ciência tão terrível e tão amedrontadora? Ele diz que, logo depois dessa figura das casas, que, por exemplo, as pessoas não devem defecar em qualquer lugar, no chão, no caminho, e deixar as fezes por aí, porque isso é ruim para a saúde das pessoas, é ruim para a higiene das pessoas. Depois, na outra página, ele fala das outras, os outros cuidados necessários para com a higiene, né? Para separar o lixo e manter a higiene corporal e etc. Isso lembra muito aquele Jeca Tatuzinho do Monteiro Lobato, né, que virou peça de propaganda depois para o laboratório Fontoura. Quer dizer assim, olha, use botina, porque aí você não vai ser contaminado por verme, sabe? Ferva água, essa que é a questão, sanitarista, que leva a um processo de eugenia positiva, que vai levar ao melhoramento da raça, mas da raça humana, não de um grupo étnico. Você pode passar, Vanessa, por favor? Uhum. E outra coisa que os higienistas sanitaristas preconizavam era o exercício físico, o cuidado com o corpo, cuidado com a saúde. Isso depois, apesar do Renato Kell ter flertado, isso depois de 1928,
com aquela biologia mendeliana, darwinista, o legado dele foi esse. Isso virou política pública no governo do Vargas. Essa cartilha foi para muitas escolas. Então, assim, mantenha noções de higiene, faça atividades físicas. Isso durou até o Mobral. Quem teve a oportunidade de ver livros do Mobral vai encontrar esse tipo de ensinamento. Tá? Eu lembro que a minha avó materna estudou pelo Mobral, e aí ela tinha uns livros, assim, e as coisas eram assim: faça uma fossa séptica, se você mora na roça. E aí, se você for pensar no Brasil, a quantidade de gente, eu não sei os números, mas é absurda, né, que ainda hoje não tem acesso a saneamento básico, né? Então, faça uma fossa, mas faça uma fossa a 15 metros da sua casa, a 15 metros de qualquer plantação. Então, são noções, né, o barbeiro, como é que pega, como é que evita, né, doenças de chagas, etc. Não deixe mato perto de casa e faça exercícios físicos, né? E aí uma coisa muito interessante, né, que quando se fala dos eugenistas brasileiros dessa primeira geração, quando se fala dos sanitaristas, né, como pessoas terrivelmente comprometidas com uma ciência maléfica, etc., a gente se esquece que esses eugenistas eram sanitaristas que salvaram o Brasil de várias e várias e várias epidemias, né? Entre eles o Carlos Chagas e o fugiu o nome. Mas qual que é o nome do grande sanitarista? Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, também, que estavam ali, que o Arthur Neiva, o José Pena eram alunos deles, e etc. E aí eles estão, né, o grande símbolo dessa escola de saúde, né, de saúde tropical, contra epidemias tropicais, que ainda hoje o Brasil é referência nesse sentido, né? Esses caras se juntavam em Manguinhos, né? O Programa Vital do Monteiro Lobato é um grande elogio a Manguinhos, e é o lugar hoje que nos oferece, junto com o Butantan, uma vacina contra a Covid-19. Então, eles se reuniam... Você passa para mim, não? Por favor. Pode passar? Já vou passar. Desculpa. Uhum. Eu estou na outra página aqui. Eles se reuniam aí para fazer os seus estudos, que é a escola Oswaldo Cruz de Medicina Tropical. Manguinho. Esse projeto de saúde tropical, esse projeto de melhoramento da raça e do povo, da raça no singular, que foi levado a cabo por essas pessoas. Então, se hoje alguém fala que Monteiro Lobato era, assim, racista, porque ele fazia parte da sociedade eugenista e era sanitarista, a gente tem que lembrar quem eram os sanitaristas, quem eram os eugenistas, em quais termos de raça e eugenia, eles estavam lidando, né? Que é totalmente diferente do que levou ao nazismo e mesmo a segregações e mutilações e castrações químicas e mesmo físicas, e que aconteceram em outros lugares do mundo. Não era isso. Então, dizer que Monteiro Lobato é, sim, racista, porque ele fazia parte da sociedade eugenista brasileira, ou é desconhecimento dos fatos históricos, ou é má fé. Então,
essa discussão em termos científicos, em termos sociológicos, ela se coloca sobre esses temas. Eu acho que é isso assim, que eu queria falar hoje. Se vocês quiserem passar para as perguntas. Ô José, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Você fala tão calmo que eu fico até com inveja. Que o meu estado natural é calmo também, mas normalmente quando eu estou aqui nas lives, eu acabo ficando mais nervosa e falo... Na verdade, eu estou calmo porque eu estou muito nervoso. Imagina. Mas acho que a sua exposição ficou extremamente clara, né? Você coloca que a eugenia nasce de um ramo, ou que há dois tipos de eugenia, né? Há a eugenia positiva, a eugenia negativa, que a eugenia positiva nasce do ramo lamarckista, que diz que as transformações ocorridas por causa de algumas adaptações seriam transmissíveis geneticamente às futuras gerações. E tem a eugenia negativa, que vem da linha do Darwin, que diz que não existe uma raça só, existem 4 raças básicas, e que a mistura destas raças causa a degeneração. Então, é melhor não misturar, e por aí vai. E desta linha da eugenia positiva é que sai o grupo da Sociedade Sociedade Eugênica ou Sociedade Eugenista de São Paulo? Eugenista. Sociedade Eugenista de São Paulo, da qual faz parte, né, acho que é o fundador é o Renato Kell, e fazem parte outros amigos do Lobato, e o Lobato se simpatiza por estas teorias, e daí é que vem essa relação de Lobato com eugenia. No livro Presidente Negro, esta relação fica bem clara, e eu só quero informar vocês que esta apresentação que o José está fazendo hoje faz parte de uma trilogia. O José traz aqui os conceitos, a eugenia positiva, a eugenia negativa, a origem, o que isso significa e de onde isso vem, e como o Lobato se liga com isto. Esta é a primeira parte da trilogia. Na segunda parte da trilogia, que vai ser em julho, o doutor Guilherme Heuvelt é um médico formado pela Unicamp, vem falar conosco sobre um tema que eu apelidei de a eugenia nossa de cada dia, em que a eugenia é aplicada hoje no nosso dia a dia. E depois, na terceira parte da trilogia, eu venho falar sobre o Presidente Negro, apresentar a análise do Presidente Negro e algumas informações muito interessantes que eu descobri na pesquisa que eu fiz ao longo dos últimos 6 meses sobre este tema. E, então, eu convido, inclusive, vocês todos que estão aqui hoje para estarem presentes também nas 2 próximas lives, as de julho, porque fazem parte deste assunto. Inclusive, o José voltará a sentar junto conosco nas próximas lives para tratar desse tema. Mas então, José, resumindo, você apresentou muito bem a origem da eugenia, as 2 facetas da eugenia, a qual faceta o Lobato se relacionava, e então eu vou passar a palavra para o John, depois para o Silvio, e daí nós vamos trazer as perguntas. Sim. Vamos fazer as perguntas primeiro, porque eu queria... Então, vamos fazer as perguntas primeiro, sim.
Como eu ainda não coletei as perguntas, deixa eu ver, Silvio, você já coletou as perguntas ou você quer falar agora? O Silvio colocou uma pergunta aqui. Isso, enviei uma pergunta agora. Você pode ler, Silvio? Sim, professor José, uma pergunta do Fernando. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Uma pergunta do Fernando Januário Pimenta. Ele faz um comentário que termina com uma pergunta. Ele diz o seguinte: nunca tinha visto a explicação desta forma. Nunca soube que havia 2 ramos para a eugenia. Graça Aranha discute a eugenia num de seus livros. O senhor chegou a ter contato com dessa discussão promovida pelo Graça Aranha? Pergunta do Fernando. Muito pertinente, Fernando, a sua pergunta, porque o romance do Graça Aranha, eu acho que você está se referindo ao Canaã, ele apresenta 2 personagens que defendem esses 2 pontos de vista distintos. Um defende que a miscigenação não é um problema, e o outro defende que a miscigenação é sim um problema, né? O Graça Aranha faz com que ganhe o que diz que a miscigenação é um problema, né? Mas o que está em jogo ali no Canaã é essa perspectiva de uma biologia mendeliana, né, que propõe uma eugenia negativa, contrária à miscigenação, e uma outra perspectiva neo-lamarckiana de eugenia positiva, que não se preocupa com a miscigenação, às vezes até elogia, né? Então toda essa discussão está ali aparece no Canaã. Só para acrescentar, esta discussão também aparece em O Presidente Negro, entre a Miss Jane e o narrador da história, o Lobo. E a Miss Jane defende o lado darwinista, né, que acha que há uma degeneração das raças se elas se misturam, e o narrador, que às vezes parece representar um pouquinho o Lobato, eu vou falar disso depois, quando chegar a minha vez, ele fica chocado com isto, porque ele acha que a solução brasileira, que foi a miscigenação, é a melhor solução para o problema, para não haver apartheid, para não haver segregação racial. E nisto, o Lobato está trazendo o Freire, né? O Gilberto Freire, que, aliás, ele está trazendo o Gilberto Freire, não porque o Gilberto Freire é posterior a ele, mas ele está antecipando o Gilberto Freire. Essa era uma discussão que estava posta no início do século. Sim, sem dúvida. Mas aí, professor... Perdão, José, continua. Não, eu quero saber, tem mais perguntas? Sim, deixa eu aproveitar já encaminhar mais uma. Só para fazer a referência correta, o Fernando, da primeira questão, ele confirmou, ele estava se referindo ao Canaã, de Graça Aranha mesmo. E tem uma questão do Gabriel Volpe Musi Martins. Ele fala o seguinte: o aspecto neo-lamarckiano da eugenia positiva, além da dimensão genética, comporta compreensões mesológicas? Sim. Gabriel. Sim, porque acontece o seguinte: o processo de aclimatação, ele faz parte daqueles caracteres adquiridos e transmitidos para as outras gerações. Então, assim, o neto de um imigrante europeu teria muito mais condições de se adaptar, de se aclimatar, né? E aí, se você for comparar essa perspectiva biológica com a perspectiva biológica do Euclides da Cunha, por exemplo, que é darwinista, não que o Euclides da Cunha fosse um advogado do tal processo de branqueamento, né, da mistura de raça para branquear, né? O Euclides tem outra pegada, na tese eu trabalho um pouco mais isso, mas assim, o Euclides diz assim, que
a adaptação às condições mesológicas nos próprios é penosíssima. Ela é extremamente danosa, né? E ela só vai melhorando pela manutenção de uma raça mais adaptada aos próprios pela miscigenação. Por isso que ele acha que Canudos é um foco de uma raça original, né? Porque ali você teve um certo grau de mestiçagem e que ficou parado, estagnado. Então, esses tipos humanos dessa sub-raça para o Euclides da Cunha estariam mais adaptados às condições mesológicas dos trópicos. Para os neolamarquianos não é essa a questão. Para os neolamarquianos pode misturar o que for, mas qualquer grupo étnico distinto não tem problema. Naturalmente, através das gerações, a adaptação às condições mesológicas ela vai acontecer porque são caracteres adquiridos que são transmissíveis, igual o pescoço da girafa, né? Deixa de ser o pescoço da girafa e passa a ser questões como aclimatação. Excelente pergunta. Professor José Wellington, tem uma questão da Elaine Oliveira. Ela pergunta sobre as observações do Monteiro Lobato sobre o racismo nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que enfim, a pergunta dela é bastante... perdão, professor John? A pergunta dela é bem genérica. Pelo que eu vi na sua tese, que eu achei fenomenal, você imagina, você está buscando mais ou menos ali no ambiente de Lobato, no ambiente, inclusive, literário, social, você faz um grande diagnóstico do que era do que eram as versões conflitantes ali, concorrentes a respeito de raça, de eugenia, né? E eu não sei se exatamente também no começo do século, aí mais perto dos anos 10 ou 15, eu não sei se o Lobato já tem observações relativas aos Estados Unidos, mas posteriormente ele tem, e muitas vezes são conflitantes, né? Ou seja, eu acho que a questão dela é importante, mas eu gostaria, se fosse possível até, Elaine, esclareça um pouco mais para a gente, porque é muito amplo e o Lobato muda de posições muito rapidamente. Professor Vanetti, quer falar um minutinho? Eu acho que a questão da Elaine vai ficar bem respondida quando nós tratarmos do presidente negro, porque é no presidente negro que o Lobato faz a grande discussão sobre racismo nos Estados Unidos. Eu acho que o recorte da minha apresentação acaba ali em 1919, 1924, no Jeca Tatuzinho, né? Essa coisa de colocar bota nas galinhas, nos porcos, nos cavalos, né? Colocar botina em todo mundo para que não tenha contato com o verme, né? Esse Lobato que vai tratar ali do presidente negro, da questão ali, né, racial mesmo, né? Questão de brancos e negros e tal, é uma questão que é mais tardia, que tem outros elementos envolvidos e que vai ficar aí por conta da professora Vanetti mesmo. Por isso que eu expliquei que é uma trilogia. O José trata até 1924, mais ou menos, 24, 25, e eu entro a partir de 26 com o presidente negro. Professor José, deixa eu aproveitar um minutinho, por favor, até para uma dúvida minha, não sei se eu estava desatento no momento, surgiu uma questão aqui da Cléo, que eu vou até antecipar, a Cléo Monteiro Lobato. Ela pergunta o que quer dizer compreensões mesológicas. Essa dúvida eu estava também, porque eu não sou da área da sociologia, o senhor é doutor em sociologia. Adaptação mesológica seria um esclarecimento aqui para a gente, por favor. Adaptação ao clima, à temperatura, umidade, pressão atmosférica, esse tipo de coisa, que hoje a gente perde muito isso de vista,
mas, assim, no final do século passado, início, no final do século retrasado, início do século passado, era uma grande questão. Dá para fazer uma civilização nos trópicos? Devido ao clima, o clima bárbaro e selvagem dos trópicos comporta uma civilização? As condições zoológicas comportam o homem civilizado? Que era a grande questão. Alguns autores diziam que não, né? E essa é uma das respostas. O Euclides tinha uma resposta, os neolamarquianos tinham outra resposta, né? O Franz Boas, grande antropólogo alemão, né, radicado nos Estados Unidos, ele trabalhava essa questão também, né, que as pessoas se adaptavam aos novos climas, havia um processo de aclimatação, e esse processo de aclimatação era geneticamente transmitido, hereditariamente transmitido, ao ponto de que a questão e o Gilberto Freire vai falar isso depois, né? E o Gilberto Freire fala, junto com as transformações tecnológicas e sanitárias, né, os trópicos deixam de ser aquele lugar hostil. Então, é isso. Posso falar um pouquinho? Pode. Eu estou vendo aqui que, deixa-me ver, alguém pediu, deixa-me ver, foi o Emerson Bezerra, para falar um pouquinho sobre a relação de Lobato com o Ku Klux Klan. É claro que se o José quiser falar sobre isto, ele pode falar desde já, né, fica à vontade, mas nós também pretendemos tratar melhor deste assunto quando nós tratarmos do presidente negro, porque a referência a Ku Klux Klan aparece em O Presidente Negro. Depois, não uma referência direta ao nome Ku Klux Klan, mas a prática aparece numa carta que Lobato escreve um pouquinho, na época em que ele está ainda nos Estados Unidos, em 1927, ao Rangel, e depois, se não me engano, em 36, em uma outra carta que aí aparece o termo explicitamente. Então, nós vamos tratar disso depois, porque é a outra parte dessa trilogia aqui. Mas se o José já quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Sim, gostaria. Eu li esses dias em algum lugar, assim, um comentário que o Monteiro Lobato era membro da Ku Klux Klan. O que é um absurdo, assim, uma fantasia sem limite, assim, não tem nenhuma comprovação histórica, você não tem nenhum documento, você não tem nenhum elogio, você não tem nenhuma afinidade real entre Monteiro Lobato e Ku Klux Klan. Ele faz uma menção, quando ele volta para Taubaté, e de forma pejorativa, ele diz assim, as pessoas aqui se organizam em grupos religiosos fanáticos semelhantes a Ku Klux Klan. Isso é horrível, assim, as irmandades aqui parecem com o Ku Klux Klan, né? Aí tem aquela coisa que ele escreve aquela carta para o Rangel, né, ele fala da Ku Klux Klan, e aí eu acho que a Manete fala depois, mas ali tem muito mais ironia, muito mais deboche, muito mais sarcasmo na minha leitura, do que uma real afinidade, assim, uma coisa, um dia se darão um real valor a Ku Klux Klan e tal. Eu acho que ele não estava falando sério, sabe? Era um sarcasmo. Nós vamos discutir isso depois. E eu queria só falar que eu estou vendo aqui o chat também, Silvio. Eu queria agradecer a presença do Guilherme Herbert, que o doutor Guilherme, né, que está nos assistindo nesse momento. Ele escreveu aqui no chat: um grande abraço a todos, professora Vanete e demais colegas. Espero contribuir com o nosso encontro futuro,
com as questões biológicas legais atuais. As questões biológicas e legais atuais. Então, é sobre isso que o Guilherme vai falar na próxima live. E só vou completar aqui que a Tatiana Costa comentou acima que ela acha que os narradores lobatianos devem ser melhor explorados. Sim, inclusive porque, dependendo do tipo de texto que o Lobato escreve, os narradores têm características completamente diferentes. E em O Presidente Negro, aliás, de modo geral, né, a tendência das pessoas que querem insistir que Lobato é racista é dizer, olhe só o que a Emília diz. Lobato é racista, porque ele escreve as coisas que a Emília diz. Mas o Lobato também escreve as coisas que a tia Anastácia diz. O Lobato também escreve as coisas que a dona Benta diz. O Lobato escreve as coisas que o Pedrinho diz. Então, como eu já disse várias vezes antes, eu volto a insistir, qual personagem representa Lobato? Se nós temos personagens que dizem coisas tão opostas, por que insistir que determinado personagem representa Lobato, quando qualquer outro, se formos pegar aleatoriamente, qualquer outro poderia representar? E no caso dos narradores de Lobato também. É o Lobato que está falando, não é o narrador, a personagem narradora que está lá. Por exemplo, em O Presidente Negro, nós temos o Ayrton Lobo, que é o narrador da história, do encontro dele com o Miss Jane e o professor Benson, e depois ele passa a narrar a história que se passa lá no futuro, que ele escuta da Miss Jane. Então, é como se ele estivesse passando para nós as palavras que ele escuta da Miss Jane. Este narrador é Lobato ou não é? Vamos tratar disso depois, mas quem quer dizer que Lobato é racista por causa das coisas que estão escritas em O Presidente Negro, por exemplo, a defesa que Miss Jane faz desta linha mais darwinista e condenando a mistura das raças, né, a mistura das etnias, se Lobato é racista porque ele escreveu as falas da Miss Jane, também foi o Lobato que escreveu as falas do Ayrton Lobo, e o Ayrton Lobo tem outra visão completamente diferente, inclusive fica chocado, como eu já disse hoje, com essa visão da Miss Jane. Ele acha que ela é uma criatura do mal. Ele fala, seria ela do mal? Assim, uma criatura tão doce, singela como ela, poderia ela ser uma pessoa assim tão do mal para ter umas ideias tão horríveis destas? Então, quem é o Lobato? A quem representa a ideia, o que vai dentro da cabeça do Lobato? Miss Jane ou Ayrton Lobo? Se for de usar, porque ele escreveu as falas da Miss Jane, então ele pensa como Miss Jane, se formos usar isso como critério para dizer que ele pensa como Miss Jane, ele também escreveu as falas do Ayrton Lobo. Então, sim, é preciso analisar muito bem os narradores do Lobato. Ok, Silvio, John, quando você quiser. Ok. Então, acho que todo mundo está tendo aula de eugenia hoje. E eu também. Deixa meu contato com eugenia. Eu fiz um estudo grande sobre o Clube do Livro, que existiu entre 1942 e 85. O CEO, se diz hoje em dia, o gerente, o diretor do Clube do Livro, era Mário Graciotti. Mário Graciotti era um médico que depois entrou na área de literatura, também era um dos membros fundadores da Ação Integralista Brasileira, que, claro, que é baseado nos fascistas de Mussolini. E muito nacionalista, anticomunista, e claro,
Também esse médico, Mário Graciotti, era também eugenista. E ele era fundador também de uma revista chamada Inteligência, que existiu entre 35 e 42, que trazia artigos de outros países e traduziram para o português. Então, eugenista, integralista, médico. Claro que Lobato nunca era integralista ou nada, mas eu queria saber se você teve contato com esse nome, Mário Graciotti, nos seus estudos. Mário Graciotti, e outros nomes, Luiz Reed, e tinha José Maria Machado também. Você teve algum contato com eles? Ou e faz sentido eugenia, integralismo, Mussolini, fascismo? Muito obrigado, professor, pela pergunta. Não tive contato porque eu encerrei essas discussões em 47 com o Zé Brasil, né? Que é o Monteiro Lobato comunista, que é o Monteiro Lobato fazendo um tributo a Luiz Carlos Prestes, sendo publicado pela editora Vitória, do Partido Comunista, né? Uhum. E o contato que ele teve grande com Caio Prado Júnior, e essa coisa. E tem uma carta muito bonita que ele escreve para o Luiz Carlos Prestes, dizendo da afeição que ele tinha. Os eugenistas, eles foram para todos os lados, né? O Arthur Neiva, o Belisário Pena participaram de posições no governo do Getúlio Vargas, etc., né? O Monteiro Lobato teve esse contato com o comunismo, e aí deixou as questões raciais de fora e tal. E tem um ponto interessante, que é uma virada que aparece nos anos 20 para os anos 30, na perspectiva da noção de raça e eugenia no Brasil, que deixa de ser, em sua maioria, neolamarquiana, para ser darwinista. A alteração do processo de influência cultural da França para a Inglaterra e principalmente os Estados Unidos faz com que essa chave mude. Então, os mendelianos começam a ter mais influência, e a ideia de eugenia negativa, inclusive o Renato Kell, ele embarca nessa viagem. Então, o que acontece em 1917, 1919, 1920 e poucos, assim, muda em 1930, 1940, né? Uhum. E, assim, uma outra coisa, a eugenia neolamarquiana foi muito utilizada na União Soviética para explicar como que a miséria que era a grande vilã da degenerência humana, né, e não a raça, né? Então, esses discursos, eles vão seguindo vários caminhos. O Euclides da Cunha, que era um darwinista, depois também, quando ele vai escrever aquelas coisas, os ensaios sobre a Amazônia, ele tem uma perspectiva marxista. Sim, e outra coisa que a nossa tendência é associar com raça branca, raça negra, etc., mas dentro da raça branca podemos ver esse mesmo tipo de eugenismo. 2 exemplos que eu posso dar. Me lembro, certo tempo atrás, houve uma imigração enorme nos Estados Unidos da Irlanda, na segunda parte do século XIX, em geral, gente pobre do campo, fugindo da fome na Irlanda, quando tinha praga nas batatas, nos anos 40 e 50 do século XIX. E eu me lembro que vi umas palestras um tempo atrás, associando os irlandeses com macacos.
Então, os irlandeses, houve esse ramo do eugenismo nos Estados Unidos, associando os irlandeses com uma raça inferior. Outro exemplo que eu posso dar, no estudo sobre o Clube do Livro, eu estudei a tradução, a adaptação do o Professor, The Professor de Charlotte Bronte. Claro que todo mundo conhece Jane Eyre, poucas pessoas conhecem o Professor, The Professor. Isso aqui é baseado na própria experiência de Charlotte Bronte como governanta em Bruxelas. A primeira pessoa não é mulher, mas homem. E eu analisei os trechos que foram cortados por Mario Graciotti do Clube do Livro, quando Charlotte Bronte, o Crimsworth, o representante de Charlotte Bronte, fala sobre os flamengos. Na Bélgica, basicamente, para quem não conhece a Bélgica, é uma divisão muito clara entre flamand, flamengos e wallon, falantes de francês. Sempre os wallons eram mais ricos, a língua francesa era a língua oficial superior. Os flamengos eram considerados a classe baixa. E fala-se muito na Primeira Guerra Mundial, os oficiais falavam francês e os soldados, os praças falavam flamengo, e os soldados deram ordens em francês e os praças não entenderam o que estavam falando e acabaram mortos, etc. Hoje em dia tudo mudou. As partes flamengas são mais ricas, cidades como Antuérpia, Leuven, etc. E as cidades tradicionais que tinham indústria pesada são mais pobres hoje em dia. Então, tudo mudou e o país hoje em dia é dividido entre os flamengos e wallons. Mas que Charlotte Bronte, nesse livro, escrito nos anos 50 do século XIX, fala dos flamengos como raça inferior. Por exemplo, a aparência deles e como seres inferiores. Além disso, Charlotte Bronte, a família dela é muito protestante, anticatólico, e todos os católicos são mentirosos, etc., papistas. Mas ela descreve a raça flamenga, os serviçais lá na escola, como uma raça inferior. Então, podemos ver dentro da Europa certos povos, em geral os povos mais pobres, sendo descritos por razões higiênicas, a aparência física, a própria cara, como deformados, pessoas inferiores. Algum comentário? Depois eu comento, José. Pode, não, você primeiro. Tem um livro do historiador Leon Poliakov chamado O Mito da Raça Ariana, que ele vai mostrar como que na Europa essas discussões ocorrem desde a Idade Média. Depois há uma secularização da ideia de raça, mas que a ideia de raça é teológica, e por isso 3 raças seriam os descendentes dos 3 filhos de Noé, Jafé, Sem e Cam. E aí esses 3 grupos seriam formados as 3 raças. Isso depois passa a ser secularizado como questões biológicas darwinistas e tal. Mas o Leon Poliakov mostra no Mito da Raça Ariana todo o processo de disputa racial, de legitimidade política e de mando
no seio da Europa. Ele fala do conflito entre os gauleses e os celtas e os normandos, e como esses grupos se chocam, e como que cada um encontra defeitos fisiológicos nos outros, na constituição dos estômagos, da cabeça, e isso vai assim para os iluministas, e isso vai para autores de literatura, isso vai para vários lugares. É muito interessante esse conflito europeu, né, qual Sim. é a descendência, quem você descende, né? E tem esse elemento. E outra coisa também, né, o Bram Stoker faz alguns comentários bem duvidosos assim, em relação aos eslavos e aos ciganos, né? Sim. E temos que lembrar que o próprio Hitler, os eslavos eram quase tão baixos, inferiores quanto os judeus. E vou ler esse trecho aqui de Charlotte Bronte. Em inglês, não foi traduzido assim, mas depois a band of very vulgar, inferior-looking Flamands, including 2 or 3 examples of that deformity of person and imbecility of intellect, whose frequency in the Low Countries would seem to furnish proof that the climate is such as to induce degeneracy of the human mind and body. Então, o clima muito ruim traz pessoas, qualidades inferiores, as pessoas lá são deformados, imbecis, muito forte. E outro aqui, Flamands certainly they were, and both had the true physiognomy, where intellectual inferiority is marked in lines none can mistake. Still, they were men, and in the main, honest men. Então, da fisionomia foi marcada a inferioridade intelectual, mas apesar disso eram homens. Então, tudo isso, certos traços físicos mostram, tudo isso físicos, fisionomia, as ciências, pseudociência de fisionomia. Então, certos traços físicos, acho que talvez eu não sou o palestrante do mês que vem vai falar sobre esses elementos. Eu queria comentar 2 coisas. Nos Estados Unidos, no início do fim do século XIX, início do século XX, quem era considerado norte-americano legítimo e branco eram os descendentes dos que foram para lá no Mayflower. E os imigrantes italianos que chegaram aos Estados Unidos no início do século XX sofriam preconceito. Os imigrantes alemães também, preconceito étnico. Eles não eram brancos da mesma categoria dos brancos que estavam nos Estados Unidos. E, inclusive, eu não sei se as pessoas sabem, mas os linchamentos nos Estados Unidos, lá no fim do século XIX, início do século XX, não eram utilizados, não eram aplicados apenas a negros. Brancos também eram linchados, dependia da situação, dependia do que havia feito. E nos livros que eu pesquisei para fazer o meu estudo sobre o presidente negro, aparece referência, inclusive, ao linchamento de um italiano, porque ele tinha feito alguma coisa errada, ele também foi linchado. Então, entre nós, né, entre mim, por exemplo, que sou assim, quase uma morena jambo,
E os brancos, eu olho para eles e acho que todos eles são brancos. Mas entre eles fazem distinção também. Então, não pensem vocês que nos Estados Unidos havia um racismo só contra negros. Havia racismo contra italianos, havia racismo contra alemães. Essa é uma observação que eu queria fazer. E a outra, o John perguntou se o José podia falar sobre a relação entre eugenia e eu não me lembro o que mais, mas o José falou. Fascismo. E o fascismo, E eu gostaria de falar sobre... Aí o José acabou falando, inclusive, da relação entre eugenia e a União Soviética, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a relação entre a eugenia e os países nórdicos. Em 1997, o mundo ficou chocado quando veio a público um relatório sobre a aplicação da eugenia nos países nórdicos, Noruega, Suécia e... Qual é o terceiro? A Suécia, Noruega e... Finlândia. E a Finlândia. Mas, sobretudo, na Suécia e Noruega, no caso da Suécia, o eugenismo foi instituído como política de Estado em 1933 e durou até, pasmem, 1975. Eu já era nascida. E ao fazer esse meu estudo sobre o presidente negro, eu acabei escrevendo um livro. Eu pretendia escrever um artigo e acabou saindo um livro que deve estar sendo publicado agora em julho. E para ilustrar essa questão, porque o presidente negro trata disso, né? Eu fui também pesquisar a questão da eugenia nos países nórdicos, porque, inclusive, isso é citado no presidente negro. E eu peguei, a título de ilustração, uma carta aberta aos cidadãos suecos, escrita pelo governo sueco, escrita em 2007. Calma aí. Veio a público em 2007, não em 1997, que a eugenia havia sido praticada nos países nórdicos dos anos 30 até a década de 70. E naquele ano, 2007, quando isso veio a público, o governo sueco se posicionou com relação ao relatório que foi feito e que trouxe esses dados à tona. E eu li a carta que ele publicou, né, que ele escreveu para o povo sueco, e traduzi, inclusive, não que eu saiba sueco, mas é que hoje, com os aparatos eletrônicos e com um pouco de algum conhecimento de alemão, o sueco não é tão difícil, e daí também, consultando alguns suecos, dá para fazer uma boa tradução. Então, eu acabei traduzindo a carta, e a eugenia foi praticada como política de Estado para conter a miscigenação. Inclusive, os povos ciganos reclamam muito. Eu tive contato com um representante dos ciganos na Feira de Frankfurt, o ano retrasado. Eles até têm uma editora e publicam livros para contar a história dos ciganos nos países nórdicos, que foram quase dizimados. E também algum tipo de turco, tem um nome específico lá que eu não guardei, é uma palavra que não existe em português, não tem tradução, mas também teve um outro povo que foi quase dizimado, que foi muito perseguido na Suécia. Eu estou falando mais especificamente da Suécia porque eu li o relatório da Suécia e a carta da Suécia. E então, povos de etnias diferentes eram esterilizados, né? As mulheres eram esterilizadas sem saberem que estavam sendo esterilizadas, e inclusive cidadãos suecos
se eles demonstravam propensão, por exemplo, eram viciados em drogas ou em bebida, ou vinham de um lar desfeito, problemático, ou tinham problemas mentais, ou tinham problemas comportamentais, né, enfim, eram criminosos e iam para a cadeia, eram esterilizados também. Em alguns casos, sem saber, em outros casos, como condição para serem libertados da cadeia. E aí a gente pensa, nossa, isso foi horrível, sim. E isso chegou até 1975, sim. Só que, às vezes, nas minhas horas de trabalho braçal, porque aqui na Alemanha a gente limpa o banheiro, inclusive, né? A gente faz de tudo, inclusive para o banheiro, eu fico ouvindo coisas, lives, né? Enquanto eu estou fazendo os meus trabalhos domésticos. E eu acabei encontrando um canal de uma brasileira no YouTube que se chama Vida na Noruega. A brasileira, eu não lembro o sobrenome dela, o primeiro nome é Andrea, e ela diz que ela mostra sempre o lado B da Noruega, porque o lado bonito, assim, aquele para turista, já tem muitos canais que mostram. Então, ela fala dos casos em que crianças foram retiradas da família pelo conselho... como chama isso? Conselho tutelar? E então ela cita, ouvindo os relatos, eu já ouvi uns 15 relatos de casos que ela cita, e esses casos ela retira das informações que aparecem em jornais, as notícias de jornais, inclusive ela dá o link para a gente poder acessar as notícias nos jornais. Dos 15 casos que eu acompanhei, que ela relatou, aquilo é eugenia pura. O lar é turbulento, ou o pai bebe, ou a mãe tem problema com droga, o filho é retirado de lá, levado para uma instituição, cresce naquela instituição sem amor, sem o carinho da família, e torna-se problemático e já fica fichado. E quando, sendo uma mulher, essa mulher vai ao hospital e se comprova que ela está grávida, a ficha dela, pessoa problemática, é retirada lá do arquivo e o Conselho Tutelar já fica de olho para retirar o filho dela quando nascer. Isto acontece na Noruega ainda hoje. Então, era essa observação que eu queria fazer, né, a informação. E são belos exemplos de eugenia negativa, né? Aquela eugenia, mesmo que a Nancy Stephan fala de uma base biológica, de ciência biológica e de concepção de hereditariedade nórdico-saxã, né? Enquanto a que se instaurou aqui, pelo menos até final dos anos 20, tinha como lema, e não vou conseguir falar, o sanitarismo era o eugenismo. Sanitarizar é eugenizar. Então, é um outro lado da moeda, né? Não é essa eugenia negativa, é uma eugenia de produzir política pública, tanto que por isso que o Brasil avançou tanto nessas pesquisas de controles epidemiológicos e doenças tropicais. Agora, essa coisa, né, uma coisa também que eu queria dizer é o seguinte, esse pensamento que existia até a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, de que existia várias raças, é um pensamento, a princípio, racialista, que é a consideração, a dúvida intelectual que existe apenas uma raça humana ou se existiam várias raças humanas. Então, é uma questão científica, biológica, etc., né? A gente que já vive depois do genoma, isso para a gente não é mais questão.
né? Mas no começo do século passado era. Então, isso é uma discussão. O racialismo é uma discussão. O racismo é uma prática criminosa, discriminatória e violenta, né? Que continua existindo e que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E qualquer grupo minoritário, quando em choque com o grupo maioritário, vai sofrer represálias que vão se caracterizar, na maioria das vezes, como racismo. Mas é diferente do racialismo e é diferente dessa prática sanitarista. Uhum. Eu tenho até uma tese que eu ainda não tive tempo de verificar se comprova, que o termo sanitarismo talvez seja um termo mais ou menos novo e recente, que passou a ser utilizado em lugar de eugenismo, porque o eugenismo, a eugenia, acabou assumindo um caráter muito negativo. E então essas políticas eugenistas, pensando no eugenismo positivo, esse de campanhas de vacinação, erradicação de doenças, o tratamento sanitário, políticas sanitaristas. Então, essas políticas eugenistas que cuidavam desta parte tiveram o seu nome substituído por eugenismo. Por sanitarismo. Então, se alguém aí tiver um tempo de dar uma olhada nisto, eu tenho essa ideia, essa suposição de que sanitarismo é um termo, é quase que um neologismo para usar em lugar do eugenismo, porque o eugenismo acabou ficando só com a acepção negativa e resolveram criar um termo novo com uma acepção para nomear a acepção positiva de eugenismo. Agora eu sei de onde vem sanitário. Não sabia, John? Agora só vaso sanitário. Nunca fiz a associação, não. Eu sempre achava estranho que tinha o vaso sanitário e o médico sanitarista. E eu fico, mas o que um médico sanitarista tem a ver com o vaso sanitário? Sim, mas esses termos eram tomados como sinônimos no Brasil. Sanitarista, eugenista, higienista, né? Eles tinham o mesmo lema, né? Sanitarizar, higienizar é eugenizar. Essa era a perspectiva, né? Então, teve forte aqui uma outra tendência. É uma coisa interessante, se alguém tiver curiosidade de ler a ata do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 1930, é uma loucura, porque, assim, cada palestrante tem uma posição, e o Renato Kell tem sua posição lá, mendeliana, né, convertido, a pesquisadores, inclusive do norte da Europa e tal, e ele começa a apanhar muito no meio do evento, assim, por parte de outros congressistas. Ele fala que misturar as raças é ruim, e aí ele começa a apanhar dos outros, assim, não, misturar raça não é ruim, misturar raça é bom. Outros falam, não, depende da raça. E tem várias discussões, inclusive... É interessante, eu acho que as pessoas conseguirem encontrar e ler e tal, ter um acesso a um documento de uma fonte primária. Então, o bairro de São Paulo, tem bairro em Porto Alegre também, de Higienópolis, podia ter sido chamado Sanitarópolis ou Higienópolis. E tanto que tem Higienópolis. Higienópolis tem, mas podia ter sido chamado de Higienópolis ou Sanitarópolis. Sim. Mas a ideia é essa. Porque era assim, tinha encanamento bom e tudo, sim. Deixa eu agradecer aqui o Fernando Januário Pimenta. Ele mandou um termo que eu não conseguia ter na cabeça, Yazidis. Este é o termo para classificar os povos turcos que sofreram perseguição na Suécia. Obrigada, Fernando. E o senhor Léo Pires Ferreira,
pediu para a gente informar as datas das próximas lives, porque ele não usa tanto a internet e tal, e daí ele não consegue encontrar facilmente as nossas informações, né? As nossas informações, gente, normalmente estão nas Jornadas Monteiro Lobato. O Silvio é responsável por essa parte, né? Ele mantém tudo bem atualizadinho, então, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem as informações. Nós temos um perfil chamado Jornadas Monteiro Lobato nessas 3 mídias. Além disto, o John Milton sempre envia as informações sobre nossas lives para aquela lista do Tradinfo. Então, todos que puderem se inscrever na lista do Tradinfo, é só mandar um e-mail para o John, naquele que eu... do Tradinfo, que eu informei no início dessa live, e passa a receber automaticamente as informações. E para o senhor Léo, Silvio, se você puder passar para ele o nosso e-mail, pode até ser o meu, e daí, se o senhor puder escrever para nós, nós podemos mandar sempre para o senhor as informações sobre as lives. De qualquer forma, eu vou informar rapidamente aqui as datas. Eu ainda tenho que confirmar isso com o pessoal do Lapel, tá? Então, deixa-me ver quem do Lapel está aqui hoje. O Miraldo e a Yasmin, ainda vou confirmar com vocês. Se tudo der certinho, as próximas lives vão ser na quarta quinta-feira do mês de julho, dia 22, excepcionalmente, porque o doutor Guilherme não pode participar no dia 15, que seria a terceira quinta-feira do mês de julho, e a terceira live, que vai ser sobre o presidente negro, vai ser no dia 29 de julho, que é a quinta-feira. O mês de julho vai ter 5 quintas-feiras. Então, as nossas lives, dando tudo certinho aqui com o pessoal do Lapel, serão na quarta e na quinta-feira, dia 22 de julho e dia 29 de julho. Sempre neste horário, das 2 às 4. Nós temos 5 minutos. Eu quero aproveitar esses momentos mais finais aqui para agradecer muitíssimo, muitíssimo a presença do José, nosso colega, que faz parte do nosso grupo de pesquisa sobre Monteiro Lobato. Para avisar que nós temos um grupo de pesquisa sobre Monteiro Lobato, ainda não está formalizado nas instituições de pesquisa brasileiras, mas ele já existe e ele funciona. O John, o José, o Silvio e algumas outras pessoas fazem parte deste grupo, eu também. Se alguém tiver interesse em participar deste grupo, pode nos mandar uma mensagem. E Silvio, John, José, a palavra fica com vocês. Eu agradeço muitíssimo a todos que participam aqui, agradeço novamente o Miraldo, a Yasmin, o Lapel, a Fefeleche por nos ceder esse espaço, a minha universidade aqui, a Johannes Gutenberg, por apoiar esse trabalho. Então... obrigado a todo mundo, porque que tivemos quase 60 pessoas assistindo, e muito obrigado de novo a José, e estou muito interessado para escutar a próxima palestra, porque que vai abordar o mesmo tópico, mas do ponto de vista médico. Ok, então bye bye para todo mundo. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Pode falar, a gente tem 3 minutos ainda. Só para, bem rapidinho, para recomendar enfaticamente a leitura da tese do professor José Wellington. Eu vi algumas repercussões aqui no chat. Ele faz um extensivo e compreensivo levantamento das utilizações dos termos raça e eugenia no Brasil desde os anos 90. Então, se você quiser conhecer...
quem foram os autores que se debruçaram sobre a questão, cientistas sociais, antropólogos, críticos literários, o Thomas Skidmore, brasilianistas, enfim, porque me parece que tem alguma dúvida aqui no chat. Por favor, recomendo. Professor José Wellington, eu parabenizo mais uma vez, porque eu tenho um contato muito grande com o Edgar Cavaleiro, né, que foi o biógrafo do Monteiro Lobato, e assim que saiu a obra dele, a grande biografia do Lobato, em 55, todos aqueles que escreveram sobre a obra praticamente conheciam o Lobato, escreveram sobre a biografia do Cavaleiro, e tem uma infinidade de nomes dos intelectuais de qualquer tipo, de qualquer segmento, de qualquer postura, todos eles falando sobre Lobato, rememorando as questões, as polêmicas todas, e ninguém toca no assunto raça ou racismo, eugenia. Isso me chama muita atenção. Então, quer dizer, parece que é um tema interditado também, e você se propôs e fez com bastante desenvoltura esse mergulho aí nessas questões espinhosas da obra de Monteiro Lobato. Numa outra live com o senhor, eu gostaria de perguntar das suas motivações iniciais e também das conclusões depois disso tudo, mas fica para uma outra vez. Eu parabenizo. A gente tem 1 ou 2 minutos só. Agradeço, eu acho que eu encerro por aqui. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, Silvio. Está com você, José. Muito obrigado, João, Vanete, Silvio. Silvio, os seus elogios são muito bem-vindos, assim, vindo de você, é uma grande honra. Eu vi uma pergunta mesmo sobre as fontes e conceitos e tal, né? Então, assim, não dá... a pessoa essa que chegou mais no final, assim, né? Depois vê direito o vídeo, mas se quiser ler a minha tese, eu li a dela, li o livro dela. Tem toda essa retomada, fontes primárias, né? Thomas Skidmore, Nancy Stephan, Lilia Maria Schwartz, né? E toda essa conceituação mesmo de entrar no estômago, e esse risco de entrar no estômago da besta e ver o que realmente está lá dentro, né? Borbulhando. E, assim, não é uma tentativa de negação da existência do racismo no Brasil, nem das violências raciais, nem de todos os outros tipos de violência. Somos um país onde crianças andam com faca de ponta, né? Gilberto Freire escreveu isso, e Monteiro Lobato também. Somos um país onde as crianças andam com faca de ponta. Então, somos um país violento, né? Mas a questão não é essa. A questão é colocar Monteiro Lobato nos seus próprios termos. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a todas. Obrigado a todo mundo que assistiu, participou, comentou. Muito feliz aí, todos os meus amigos que ajudaram também a divulgar e tal. Prazerzaço. Até mais, gente. Obrigada, gente. Até julho.